Olá! Bom, vamos para mais uma dica do professor. Bom, na dica de hoje a gente vai falar sobre forma fatorada da função do segundo grau. Então, toda função polinomial pode ser escrita na forma fatorada. Vamos ver aqui como é que é a forma fatorada da função do segundo grau. Seja f de x uma função do segundo grau, onde x' e x' são as raízes de f de x. Então, a minha f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c pode ser escrita na forma a vezes x menos x' vezes x menos x', tá certo? Então, vamos ver duas aplicações aqui para a forma fatorada da função do segundo grau. No exemplo número 1, vamos tomar uma função f de RR, onde f de x igual a menos 3x ao quadrado mais bx mais c. A gente vai apresentar aqui o esboço do gráfico abaixo, tá vendo? Temos aqui o esboço do gráfico da função. E nesse gráfico nós temos as raízes aqui, menos 1 e 5. Então o que é que nós temos? A gente tem o coeficiente a e temos as raízes. E eu quero os coeficientes b e c. Bom, então, tomando os dados, né, que eu possuo, as raízes menos 1 e 5, e a forma fatorada, usando a forma fatorada eu posso substituir todos esses dados que eu já tenho. Então, substituindo o a, que é menos 3, aqui eu já tenho a é menos 3, x menos a raiz menos 1, x menos menos 1, e x menos a raiz 5, x menos 5. Aí eu tenho o quê? Menos 3, x menos com menos mais 1, x mais 1, x menos 5. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui rapidinho uma maneira que eu tenho de multiplicar. Isso aqui você pode usar a distributiva, normalmente, mas aqui, ó, se você tem, toda vez que você tem um produto do tipo x mais m, x mais n, você tem que esse produto vai ser igual a x ao quadrado mais m mais n, né? O coeficiente de x é a soma de m mais n, e o termo independente é o produto m vezes n. Então, aplicando isso nesse produto x mais 1, x menos 5, o que é que temos? Temos aqui x ao quadrado, esse termo aqui, coeficiente de x, vai ser a soma de 1 com menos 5, e o termo independente vai ser o produto 1 vezes menos 5. O que é que temos como resultado aqui? Ó? Temos x ao quadrado, mais, aqui a soma 1 com menos 5 vai dar menos 4. E o termo independente vai ficar menos 4x, e o termo independente é o produto 1 vezes menos 5. Tá certo? Então, temos aí rapidamente esse produto. Tá? Então, a gente vai aplicar isso no outro exemplo também. Muito bem. E aí, o que é que temos? Temos já a minha f de x na forma fatorada. Já temos a minha função, a fórmula da minha função quadrática. Fazendo o produto aqui, menos 3 aqui, ó, eliminando parênteses, temos menos 3x ao quadrado mais 12x mais 15. E aí temos o coeficiente b e o coeficiente c, que são, respectivamente, 12 e 15. Tá? Então, temos aí a primeira aplicação para a forma fatorada da função quadrática. Exemplo número 2. Determine a função quadrática de vértice v 4 menos 8 e raiz x igual a 6. Nesse caso aqui eu tenho o vértice e a raiz. Aqui então a gente faz o seguinte, aqui eu fiz o esboço do gráfico, né? Aqui eu tenho uma raiz que é 6, que é a raiz 6, e o vértice está nessa posição aqui, tá? Então não tem jeito dessa concavidade ser voltada para baixo, ela tem que ser voltada para cima, porque sendo aqui o vértice, ó, ele vai tocar o eixo x em 6, e ele vai tocar em algum outro ponto aqui, do lado, no ramo esquerdo aqui do nosso eixo de simetria, né? Então, muito bem, aqui tem o vértice 4 menos 8, e vamos ver esses dados aí, né? 4 menos 8, temos a raiz, uma das raízes que é 6, e a outra raiz a gente vai ver o seguinte, ó, por essa propriedade aqui do eixo de simetria. O x do vértice, ele é o ponto médio entre as duas raízes. Então, quando tiver raízes, né? Então, o x do vértice vai ser o ponto médio entre as raízes. Então, nesse caso, 4 é o ponto médio
entre a raiz, que é 6, e a outra que eu não conheço. Então, se ele é o ponto médio, a minha raiz x0 tem que ser igual a 2, né? Porque 6 mais 2, 8, dividido por 4, ou dividido por 2 dá 4. O ponto médio entre 2 e 6 vai ser o x do vértice, que é 4. Tá certo? Se eu substituísse também aqui nessa fórmula, daria certo. O x do vértice igual a 4, x1 igual a 6, e aí eu acho x0 igual a 2. Daí eu tenho o quê? Substituo, tenho a minha forma fatorada e vou substituir os meus dados aqui. O que é que eu tenho aqui para substituir? Eu tenho as raízes. Eu tenho uma raiz que é 2 e outra raiz que é 6. Então fica a vezes x menos 2 vezes x menos 6. Daí o que é que eu tenho? Esse produto aqui, lembra ali do exemplo 1? Então vai ficar x ao quadrado. Esse coeficiente de x vai ser a soma, menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. E o termo independente vai ser menos 2 vezes menos 6, vai ser o produto. Menos 2 vezes 6 vai dar, menos 2 vezes menos 6 vai dar 12. Então aqui eu tenho a minha f de x aqui. Tá faltando então o coeficiente a. Como é que eu vou achar o coeficiente a? Utilizando o outro ponto que eu tenho, né? Então, tomando x igual a 4 e y igual a menos 8, que é o vértice, a gente tem o quê? A gente vai substituir x igual a 4, né? Tem a f de 4, vai ser a vezes 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 12. Isso é igual a menos 8, tá? Isso vai resultar igual o valor menos 8. Então, já tenho tudo aqui para achar o coeficiente a. Tá? Fazendo essa conta aqui, eu tenho 16 menos 32 mais 12 vai dar menos 4. Então, menos 4a é igual a menos 8, de onde eu tiro que a é igual a 2. Tá? Então, se a é igual a 2, eu volto aqui, substituo o valor que eu encontrei, 2, e aqui, 2 x ao quadrado menos 8x mais 12. Tá? Então, eliminando parênteses, eu tenho 2x ao quadrado menos 16x mais 24, que é a fórmula ou a lei que define a minha função quadrática. Tá bom? Então, ficou aí a dica do professor, tá? Forma fatorada da função quadrática e duas de suas aplicações. Então, muito obrigado e até a próxima aula.